Seja bem-vindo, você está no Nogueira Comenta e hoje eu vou falar sobre um assunto polêmico, a verdade sobre Rhaegar Targaryen. Lembrando que esse vídeo está sendo gravado em fevereiro de 2017, nós não temos nem o livro 6 e 7 e também não estreou a 7ª temporada de Game of Thrones. Então eu vou fazer esse vídeo com base no que temos de informação e algumas deduções minhas, tá bom? Então bora pro vídeo! Para falar sobre Rhaegar, nós temos que voltar no reinado do rei Aegon V, o pequeno Egg, de Dunk e Egg. Quando ele era jovem, ele estava tão longe da linha de sucessão que não interessava com quem ele iria se casar. Então ele se casou com uma nobre de baixo nascimento chamada Beta Blackwood, conhecida como Negra Beta pelos seus cabelos pretos, e ela lhe deu 5 filhos, os príncipes Duncan, Jaehaerys, Daeron e as princesas Shaera e Rhaelle. Acontece que foram tendo algumas coisas e o Aegon ficou cada vez mais próximo do trono. E ele assumiu e fez algumas promessas de noivado para os seus filhos para apaziguar o reino, para manter os aliados e tudo mais. Só que os filhos saíram ao Aegon, e quem lê o livro sabe que ele é um pouquinho teimoso. E os filhos deles não quiseram cumprir os noivados. O príncipe Duncan, por exemplo, não quis casar com a filha do Lord Lionel Baratheon. Casou com uma moça chamada Jenny de Pedras Velhas, o que causou uma rebelião do Lord Lionel, que só foi resolvida quando o Sir Duncan da Guarda Real desafiou Lionel para um duelo, e ele acabou ganhando esse duelo, e o Lord Lionel ajoelhou. Para compensar o Lord Lionel, o rei Aegon prometeu a sua filha Rhaelle para o filho dele Ormond Baratheon. Aegon ainda deu uma escolha para o príncipe Duncan. Ou você casa com Jenny, ou você permanece herdeiro ao trono. O príncipe Duncan, num ato de coragem, resolveu casar-se por amor com Jenny, recusando o trono, passando assim o trono ao seu irmão Jaehaerys. Depois disso ele ficou conhecido como Príncipe das Libélulas. E Jaehaerys virou o Príncipe de Pedra do Dragão. Jaehaerys, por sua vez, se apaixonou por sua irmã Shaera. E Aegon não curtia muito essa parada dos Targaryen de casar irmão com irmã, porque ele achava que grande parte das loucuras do sangue deles era baseado nisso. Mas Jaehaerys não queria saber e casou-se escondido com sua irmã. Quando Aegon descobriu, o casamento já estava consumado e não poderia ser revertido. O príncipe Daeron morreu em batalha em uma das rebeliões contra o reinado de Aegon. Então ele também não chegou a se casar. E aí você pergunta, o que tudo isso tem a ver com Rhaegar? E eu já te digo, nós vamos chegar lá. Por conta de sua história de amor, Duncan e Jenny foram bem aceitos na corte. Jenny levou consigo uma senhora que ela dizia ser uma filha da floresta e muitos acreditavam ser uma bruxa. Eu prefiro acreditar que ela fosse uma filha da floresta. E ela chegou a fazer uma previsão a Jaehaerys. Disse ao príncipe o seguinte, que da linhagem dos seus filhos, Aerys e Rhaella, nasceria o príncipe que foi prometido. Ouvindo isso, Jaehaerys forçou seus filhos Aerys e Rhaella a se casarem. Aegon não gostou muito disso, mas já devido a tantos desafios de seus filhos, ele já não estava mais querendo brigar, então ele acabou aceitando mesmo assim. Aegon, quando assumiu o trono, queria fazer algumas reformas na política de Westeros para favorecer o povo, de quem ele tinha ficado tão próximo em sua infância e juventude. O que alguns lords não gostaram muito dessa ideia. E ele vivia discutindo com eles e tudo mais, e ele começou a pensar que se tivesse dragões, ele conseguiria fazer todo mundo respeitar sua política. O que o Duncan e alguns amigos dele não acharam muito legal, mas Aegon era o rei, né? O casamento de Aerys e Rhaella logo gerou frutos. E quando o filho deles estava prestes a nascer, Aegon resolveu fazer uma cerimônia para comemorar em Solar Estival, que é uma casa de verão dos Targaryen e tudo mais. Convidou os amigos mais próximos e levou sua família inteira para lá. Nessa cerimônia, ele reuniu 7 ovos de dragão que não tinham chocado, convocou alguns mestres da Guilda dos Piromantes com fogo vivo, aquela parada verde que o Tyrion usa muito bem, que a única pessoa que sabe usar ela é o Tyrion. E fez um ritual para tentar chocar os ovos de dragões. Eram 7 ovos em honra aos 7.
Durante essa cerimônia estava presente o mestre Gilden, que tem algumas anotações que foram achadas depois, meio chamuscadas e borradas, então não dava para ler tudo, mas tem alguns trechos que davam para ler. Nessas anotações, mestre Gilden diz que as chamas perderam o controle e tudo mais, e uma frase dele que está meio borrada no começo e no final diz o seguinte: entre pontos, morreu, mas graças à coragem do senhor comandante, aí acaba a anotação. O que eu acredito que seja? Infelizmente o rei Aegon morreu, mas graças à coragem do senhor comandante Duncan, J. Harris, o herdeiro, e seus filhos foram salvos. E esse evento ficou conhecido como a Tragédia de Solar Estival. E em meio a essa tragédia, graças à coragem do Sr. Duncan que salvou eles, nasce Rhaegar Targaryen, no ano de 259 depois de Aegon, o Conquistador. Após a tragédia de Solar Estival, J. Harris assumiu o trono e levou 3 anos para apaziguar e conciliar os lordes que estavam descontentes com o Trono de Ferro. E em 262 depois de Aegon o Conquistador, veio a falecer de causas naturais, ele não tinha uma saúde muito boa. E Aerys II assumiu o trono. Aerys era um jovem vaidoso, e a primeira coisa que ele fez foi trocar todo o conselho do seu pai, porque era de homens mais velhos, experientes e tal, e ele colocou todos da mesma geração que ele. Aerys dizia que ele iria ser o maior rei de Westeros, ele queria fazer projetos inesquecíveis, por exemplo, como colocar uma muralha após a muralha da Patrulha da Noite e reivindicar as terras para aumentar o reino, ou então fazer um aqueduto até Dorne para poder florescer, sendo que Dorne é um lugar árido, deserto, né? Não muito fértil. Mas ele logo se cansava desses projetos, ele era muito instável e tinha muitos bajuladores. Alguns dizem que a melhor decisão que ele tomou foi colocar o seu amigo Sir Tywin Lannister como mão do rei, o mais jovem da história. E agora chegamos ao nosso personagem, Rhaegar Targaryen. Em sua infância, ele era tido como um cara que lia bastante, gostava muito de música, e até os bajuladores do conselho do pai ficavam zoando com ele, porque ele era mais leitor do que guerreiro e tudo mais. Só que um dia ele chegou a ler algo em um livro que mudou a sua vida. Ele leu isso em um livro, chegou no mestre de armas e disse o seguinte: eu quero uma espada, eu preciso me tornar um guerreiro. O que eu acredito que ele tenha lido? A profecia daquela filha da floresta que era amiga de Jaime sobre o príncipe que foi prometido, nascendo na linhagem de Aerys e Rhaella. Rhaegar acreditava que ele era esse príncipe, então ele precisava se tornar um guerreiro. E ele conseguiu. Aos 17 anos ele foi armado cavaleiro, mas ele não gostava muito de torneios, essas coisas, como Jaime Lannister e Barristan Selmy gostavam, sabe? Ele não era ligado nessas coisas, ele queria se preparar para alguma tempestade possível do futuro. Em 272 depois de Aegon, nasceu o príncipe Viserys. A mão do rei Tywin Lannister resolveu organizar um torneio em Lannisporto. Talvez para reconciliar com o rei, porque apesar de ser amigo, eles andavam brigando muito. Ele se tornava ciumento, porque Tywin era muito popular por governos e tudo mais. E seus bajuladores diziam que, na verdade, quem governava era Tywin, e não o rei Aerys. E isso deixava ele um pouco vaidoso e ciumento com Tywin, dizendo que isso era uma afronta e tudo mais. Então, para se reconciliar com o rei e evitar essas brigas, ele organizou o torneio em Lannisporto. Rhaegar, recém-formado cavaleiro, foi lá. Ele até derrotou os irmãos do Tywin, Tyget e Garyon, e até o Barristan Selmy, só que ele foi desmontado por Arthur Dayne. Cersei, num dos capítulos dela, se lembra que o Aerys era aplaudido pelo povo, Tywin era aplaudido o dobro, porque o povo amava mais ele por ser o governante de fato, segundo dizem. Só que Rhaegar era o popstar. A Cersei lembra que ele era muito mais aplaudido que o próprio pai, quanto mais que o Aerys. Todo mundo amava Rhaegar, porque ele era um cavaleiro nobre, ele tocava muito bem harpa, as donzelas adoravam, choravam quando ele tocava, então ele era muito popular pelo povo. Tywin até tentou aproveitar a boa vontade do Aerys pelo nascimento do filho, achando que ele estava mais apaziguado e tudo mais, e resolveu oferecer a mão de Cersei para se casar com Rhaegar. Só que o rei não aceitou. Ele não queria que a filha de Lord Tywin se casasse com Rhaegar.
Aerys já estava começando a ficar louco mesmo, mas a sua loucura real se deu com o desafio de Valdocaso. Valdocaso é uma cidade portuária que era muito rica antes da fundação de Porto Real. Lord Dennis Darkling queria um alvará de comércio para que pudesse equiparar a riqueza de Porto Real, sabe? Não pagar tantos impostos e a cidade não sofrer tanto problema com Porto Real. E Lord Tywin, a mão do rei, obviamente negou esse alvará, porque não faz sentido comercialmente. Só que o Lord Dennis Darkling, sabendo que o Aerys ia contrariar tudo que o Tywin dissesse, resolveu parar de pagar os impostos. Em vez disso, ele mandou uma carta para o rei, dizendo que queria uma visita do rei em Valdocaso para negociar um alvará. Lord Tywin disse, não, você não deve ir. O que o Aerys fez? Justamente o contrário, e foi, dizendo que ia deixar o Lord Darkling de joelhos. Aerys resolveu aceitar o convite e foi sozinho com um guarda, tipo só ele e um guarda. Será que era uma armadilha? Obviamente que era, e ele foi capturado por Lord Dennis Darkling e mantido no castelo de Valdocaso. Ao saber da notícia, Lord Tywin, a mão do rei, reuniu um exército e cercou a cidade de Valdocaso tanto por mar quanto por terra. Nesse exército estavam os conselheiros também do rei e Rhaegar Targaryen estava lá. Lord Dennis Darkling mandou uma mensagem a Tywin dizendo que se ele tentasse derrubar as muralhas da cidade, ele mataria o Aerys. Só que o Tywin respondeu com um ultimato, falou o seguinte, se você não se entregar e não soltar o Aerys, eu vou invadir a cidade e cortar a cabeça e queimar todo mundo. Os conselheiros de Aerys ficaram assustados com isso, dizendo que Lord Dennis ia matar o Aerys com isso. Tywin respondeu, pode ser que sim, pode ser que não. Mas se matar, temos um rei bem melhor aqui, e apontou para Rhaegar. Alguns dizem que a intenção de Tywin era realmente deixar que o Aerys morresse para que Rhaegar assumisse e casasse com Cersei. Só que isso é meio controverso, nem todo mundo acredita nisso e tudo mais. O importante é que os bajuladores de Aerys não se esqueceram dessa frase. E nós nunca saberemos a verdade porque o cavaleiro Barristan Selmy se ofereceu para entrar sorrateiramente na cidade e resgatar o rei sozinho. Tywin lhe disse que ele tinha apenas um dia para tentar fazer isso, senão ele ia invadir a cidade e acabar com tudo. Barristan Selmy entrou, resgatou o rei, saiu sozinho com ele e depois disso Tywin entrou e arrasou a cidade e exterminou a família Darkling. Como um aviso para quem quisesse se rebelar contra o Trono de Ferro. Após o desafio de Valdocaso, Aerys ficou louco de vez. Ele não permitia lâminas em sua presença a não ser a guarda real, nem permitia que ninguém o tocasse. Ele ficou paranoico e via conspirações em tudo. Desconfiava que Rhaegar e Tywin estivessem planejando para tirar ele do trono. Se Tywin invadisse Valdocaso, ele morreria e Rhaegar assumiria e casaria com Cersei. Determinado a impedir que Tywin e Rhaegar fizessem esse plano, ele mandou seu primo Sir Steffon Baratheon para Volantis a encontrar uma noiva para o Rhaegar, de origem valeriana, para que ele não pudesse casar com Cersei. Só que esse plano deu errado, porque quando ele voltava da viagem sem conseguir a noiva, o navio dele naufragou. Aerys, em sua loucura, pensou que foi Tywin que descobriu tudo e mandou afundar o navio. Ele estava loucão mesmo. Ele pretendia colocar Sir Steffon como mão quando ele voltasse, mas depois dessa tragédia, ele, pensando que Tywin era o culpado, falou, se eu tirar Tywin da mão, ele me mata também. A relação de Rhaegar com Aerys estava cada vez pior, tanto que quando ele decidiu se casar com Elia Martell de Dorne, o rei nem compareceu à sua cerimônia de casamento e nem permitiu que o príncipe Viserys, seu irmão, fosse também. E quando o príncipe Rhaegar decidiu morar em Pedra do Dragão, começaram os rumores de que ele queria depor o pai em um golpe de estado. E também havia rumores de que o rei Aerys II queria nomear o seu filho Viserys o novo herdeiro. Tywin Lannister pediu demissão do seu cargo de mão após a nomeação de seu filho Jaime para a guarda real, alegando doença. Mas na verdade ele não gostou porque o Aerys tirou seu único herdeiro, aparente, porque já tinha o Tyrion, mas você sabe que Tywin não gosta do Tyrion, né? Então ele tirou o primeiro herdeiro, o Jaime, da condição de herdeiro, para ser um guarda real. Ele não gostou muito e rompeu a amizade. O ano de 281 depois de Aegon ficou conhecido como o Ano da Falsa Primavera.
E nesse ano, Lord Walter Wayne anunciou o torneio de Harrenhal. Muitos diziam que Lord Wayne não tinha dinheiro para bancar esse torneio que estava sendo anunciado com prêmios altíssimos, e que de alguém devia estar ajudando a patrocinar esse torneio. Os bajuladores do rei Aerys sugeriram que ninguém menos do que Rhaegar estava bancando o torneio, com a oportunidade de juntar os senhores e depor o rei. Alguns até sugerindo que o rei cancelasse esse torneio, o que tornaria a popularidade do rei muito menor. Foi por isso que ele, em vez de cancelar, resolveu comparecer pessoalmente ao torneio depois de muitos anos sem sair da Fortaleza Vermelha, após o desafio de Valdocaso. Nesse torneio, ele também decidiu que apresentaria o novo guarda real, Sir Jaime Lannister. Nesse torneio estariam os maiores lords de Westeros e lá Rhaegar poderia formar um pequeno conselho para tirar o seu pai do poder, devido à sua loucura e desmandos durante o seu reinado. O clima na Fortaleza Vermelha estava muito tenso porque, embora o príncipe Rhaegar tivesse voltado para apresentar a sua filha Rhaenys, o rei Aerys olhou para ela e falou: cheiro de dorneza, não vou tocá-la. Isso deixou o clima mais tenso entre os dois. Dizia-se até que tinha o partido do príncipe Rhaegar e do rei Aerys, os bajuladores do rei Aerys e os apoiadores do príncipe Rhaegar. O pequeno conselho era formado por bajuladores do rei Aerys, enquanto os lordes mais jovens da corte apoiavam o príncipe Rhaegar, inclusive o maior cavaleiro de todos os tempos, Ser Arthur Dayne. Mestre Pycelle até comenta que parecia a tensão antes da Dança dos Dragões, uma guerra civil de muitos anos atrás. No torneio, o príncipe Rhaegar se dedicou muito e ganhou todas as justas que participou, derrotando Barristan Selmy no final. E ele surpreendeu a todos quando nomeou Lyanna Stark Rainha da Beleza e do Amor, ao invés de sua esposa, a princesa Elia de Dorne. Aerys tomou isso como sinal da traição de Rhaegar, porque parecia que estava declarando aliança com os Stark de Winterfell para tirar ele do trono. Os irmãos Stark não gostaram também da nomeação da irmã Lyanna como Rainha do Amor e da Beleza. Seu pretendente Robert Baratheon também não curtiu muito a ideia. Apesar dele rir na hora e dizer que Rhaegar estava certo, não havia ninguém mais bonita que Lyanna, ele por dentro conservou aquele ódio. Quem o conhecia melhor sabia disso. A falsa primavera acabou, o inverno continuou. Enquanto em Porto Real Aerys se cercava cada vez mais de piromantes e fogo vivo em suas crueldades como o Rei Louco, Rhaegar não estava em Pedra do Dragão e nem em Porto Real, ele havia sumido, e ninguém sabia onde ele estava. Na verdade, com a chegada do ano, Rhaegar pegara seus melhores amigos e partira para a Terra dos Rios, onde a 60 km de Harrenhal encontrou Lyanna Stark e a levou consigo. Claro que os irmãos de Lyanna, Brandon e Eddard Stark não ficaram felizes com essa história. E até o prometido de Lyanna, Robert Baratheon, também não gostou muito. Brandon foi até Porto Real exigir do rei Aerys que Rhaegar se apresentasse e respondesse pelo seu crime de sequestro. Aerys prendeu Brandon e convocou Lord Rickard Stark para responder pelo filho. Quando Lord Rickard chegou, Brandon estava preso. Lord Rickard exigiu um julgamento por combate e Aerys nomeou o Fogo o seu combatente. Ele teria que se livrar de uma fogueira para poder tentar salvar o filho. Ambos morreram no salão de Porto Real. Após a execução de ambos, Aerys mandou uma mensagem a Jon Arryn pedindo as cabeças de Robert Baratheon e Eddard Stark como prevenção aos crimes que eles poderiam cometer. Mas Jon Arryn se negou a fazer isso e levantou seus estandartes de guerra, convocou seus vassalos para combater as injustiças do Rei Louco. Robert vinha ganhando batalha por batalha em cima dos amigos do príncipe Rhaegar, como Jon Connington, Myles Moulton, todos os amigos próximos dele. Enquanto a Guarda Real reunia as forças de Lord Jon Connington, o príncipe Rhaegar retornou do sul e montou um novo exército em Porto Real, nas Terras da Coroa. Reuniu novos recrutas e 10.000 lanças de Dorne, comandadas por Ser Lewyn Martell, que era da Guarda Real também. Rhaegar deixou o Porto Real com uma missão para Jaime Lannister. Quando eu voltar, convoque o conselho que vou fazer as mudanças que deviam ser feitas há muito tempo. Mas não vamos falar de caminhos não tomados ainda. Quis o destino que Rhaegar encontrasse Robert Baratheon em batalha. Foi uma batalha mano a mano, corpo a corpo, e Rhaegar foi ferido no meio do peito pela massa de guerra de Robert, o martelo de Robert.
Isso virou até o nome do navio depois do Robert. Aconteceu na lendária Batalha do Tridente, onde um Val se chamou Val Rubi porque os rubis da armadura de Rhaegar caíram na água e o pessoal parou de lutar para procurar os rubis. Robert Baratheon também ficou ferido e quem assumiu o comando das suas tropas foi Ned Stark, seu melhor amigo. Quando Ned chegou a Porto Real, Lord Tywin Lannister, que tinha ficado afastado da batalha, já tinha tomado a cidade e Jaime Lannister tinha assassinado o rei Aerys. Ned garantiu o trono para Robert e depois foi encontrar sua irmã Lyanna Stark na Torre da Alegria, sendo guardada por 3 guardas reais, Sir Arthur Dayne, Oswell Wentz e o Lord Comandante Gerard Hightower. Após vencer um combate de 7 contra 3, sobrando apenas ele e mais um amigo junto, o Lord Reed, ele encontrou a Lyanna na torre com uma criança nos braços e prometeu algo para ela. E assim chegou ao fim a rebelião de Robert, onde Robert Baratheon virou o novo rei e o Rhaegar foi assassinado. E agora vem as considerações finais e o que eu acho de tudo isso, minha opinião sobre Rhaegar Targaryen. Eu realmente acredito que Rhaegar fosse um homem de honra, que realmente fosse um príncipe digno de ser comandante de Westeros. Também acredito que ele não sequestrou Lyanna e sim ela fugiu com ele por amor, visto que nem o Ned fala mal dele como o Robert Baratheon fala, apenas por ciúmes. Tywin Lannister respeitava Rhaegar, Cersei admirava Rhaegar, Ned respeitava o Rhaegar e Jon Connington idolatrava o Rhaegar, então todo relato que se tem do Rhaegar é com admiração. Até Jaime Lannister admirava ele. E vemos agora que o seu filho bastardo Jon Snow é respeitado por todos aqueles que o conhecem, tirando Alistair Thorne, lógico. Então a verdade sobre Rhaegar é: ele estava se preparando para essa guerra que vai começar agora no seriado e nos livros, porque sabia que os seus filhos seriam decisivos nessa questão. E deveria ser um rei nobre, um dos melhores reis de Westeros. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreve no canal e alguma sugestão deixe nos comentários, tá bom? Muito obrigado, valeu, falou!